Último dia de provas da UPE. Tivemos hoje Física, Química, História e Sociologia. Estamos aqui com os nossos colegas professores Pedro Simas e Edson Rocha. Vamos começar por História, uma prova que, na verdade, a gente espera que tenha atingido, não é, o objetivo da grande maioria. Professor Edson, com relação à distribuição dos quesitos, dos 16 quesitos, nós tivemos em relação a geral e Brasil, como foi que se comportou na prova de hoje? A divisão, infelizmente, mais uma vez, valorizaram um pouco a história do Brasil. Foram 11 questões de história geral, duas envolvendo Idade Moderna, uma sobre historiografia, as fontes históricas, introdução ao estudo da história, a outra sobre a Antiguidade Clássica, exatamente a Grécia, a Guerra Médica, a Idade Média, não é isso que envolveu? E Brasil, ele envolveu apenas a questão do indígena, do africano, duas questões, né? E uma sobre Semana de Arte Moderna. E a última deles foi sobre a ditadura militar, o governo militar. Perfeito. Alguma questão sobre a contemporaneidade eles puseram? Sim, botaram. Colocaram sim. Colocaram, inclusive, sobre a nova ordem mundial, não é isso? Trazendo uma nova perspectiva, né? Ou seja, né? Trazendo para o mundo atual. A globalização é exatamente isso, o mundo globalizado que vivemos, né? Perfeito. Professor Pedro Simas, com relação às questões de história geral, que conteúdos mais específicos eles cobraram? Olha, história antiga, né? Uma área que eu acho que carece um pouco. A prova da UPE não tem, nos últimos anos, abordado bastante esse assunto, né? Então, geralmente, a gente tem uma média de 3 questões, né, englobando história antiga e medieval. Né, sempre como aquela primeira questão nos últimos 3 anos, introdução ao estudo da história, Marc Bloch, né, Lefebvre, a gente tem a Escola das Análises bem trabalhada, fontes históricas. Nesse âmbito, uma questão de destaque, eu diria, né, a questão das fontes históricas da Escola das Análises. Porém, Grécia, Roma, né, deixa aquele gostinho de quero mais, né? Trabalhou as guerras médicas entre gregos, né, e persas, o papel de Atenas, o papel de Esparta, mas nada de uma maneira tão ampla e tão aprofundada, não. Tá? Assim, aquele aluno, eu diria que não contemplou o aluno que aprofundou bastante a Grécia e deixou a desejar nesse aspecto. Perfeito. Já com relação à Idade Média, que já é uma questão bem previsível, cristianismo e Idade Média, e mais uma vez caiu, né? Foi uma questão recorrente, né? Qual o papel da Igreja Católica ao longo da Idade Média? Então, em geral, medieval e antiga, como eu disse, deixou a desejar. Porém, história moderna e contemporânea, a gente teve uma amplitude maior, né? A gente teve uma maior distribuição, né? Nesse sentido, por exemplo, com o Renascimento, né? Um quadro de Botticelli, né? Que foi repetido novamente, já foi utilizado numa prova anterior. Tivemos a Reforma Protestante trabalhada novamente. Uma questão de destaque aqui também, a questão do Iluminismo, né? Na figura de Rousseau. Né, o aluno tinha que entender a fundo a teoria de Rousseau, a fundo Montesquieu, Voltaire. Foi uma questão bem interessante. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, em história moderna e contemporânea, a prova foi bem distribuída, porém deixou a desejar em medieval e antiga. Perfeito. Então aí estão os primeiros comentários, não é, da prova de história de hoje, último dia de prova da UPE. E daqui a pouquinho a gente volta com mais história para vocês. Até já.